Em 11 de setembro, comemora-se o Dia do Cerrado, um bioma que ocupa uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados. A reportagem da TV Câmara mostra como o desmatamento ameaça o potencial hídrico da região e as vantagens do agroextrativismo para uma economia sustentável. Com 2 milhões de quilômetros quadrados, o Cerrado ocupa 24% do território nacional e é berço de 3 das maiores bacias hidrográficas da América do Sul. 94% das águas do Rio São Francisco nascem no Cerrado, responsável também por 75% das águas dos rios Paraná-Paraguai e 78% das águas dos rios Tocantins-Araguaia. Ambientalistas acreditam que a produção de água na região centro-oeste está ameaçada pelo desmatamento do Cerrado, que vem sendo feito para dar lugar às grandes plantações. 40% da vegetação nativa já foi retirada. Para estimular a preservação das áreas que sobraram, os debatedores sugerem pagar aos proprietários por serviços ambientais. A pessoa tem que compreender que a água que ele bebe na cidade não sai da torneira, tá? Ela sai lá do campo. E para ter mais água no campo, é preciso que a área esteja adequadamente preparada. Para a área estar adequadamente preparada, tem um custo. Tá? Quem que paga esse custo? Só o produtor? O aproveitamento das espécies nativas na produção de alimentos e no artesanato pela agricultura familiar pode também garantir a sobrevivência do Cerrado. Estamos mostrando para a sociedade que é importante usar o Cerrado na produção de alimentos, mas tem que ser de uma forma sustentável, associando ao extrativismo no Cerrado. Nós temos 12.356 espécies de plantas no Cerrado. Entretanto, a economia aqui no Cerrado está apropriada em meia dúzia de culturas, das grandes culturas, arroz, milho, feijão, soja e a pastagem, assim por diante. Tem picolé de gabiroba, cagaita, buriti, tem até picolé de piqui, um símbolo da culinária regional goiana. As sorveterias das grandes cidades estão descobrindo para o mercado uma diversidade de sabores daqui do Planalto Central e ajudando a criar uma alternativa sustentável para os produtores rurais ganharem dinheiro mantendo o Cerrado em pé. É o agroextrativismo. Nossa propriedade já veio para o agroextrativismo, já não estamos mais derrubando nada, já estamos preservando tudo que tem e conscientizando a comunidade de preservar. A Embrapa fez um estudo ano passado, diz que daqui a 5 e 10 anos, quem tiver mata do Cerrado em pé vai ganhar 100 vezes mais do que estivesse utilizando para a agricultura tradicional. Falamos no primeiro bloco do voto dos analfabetos. Agora, vamos falar do voto indígena. Para eles, o voto é facultativo, mas os índios também podem concorrer ao pleito. Veja na reportagem da TV Senado. O idioma faz um contraste com o relógio de pulso, mas o acessório moderno é um detalhe menor diante da herança cultural de Santiê Tapuia. Nascido na tribo Tapuia Fulniô de Pernambuco, ele veio para Brasília ainda menino e até hoje usa a língua nativa na conversa com os parentes. A última língua, Yaté, é o nosso idioma. Da área da costa brasileira do Nordeste, existia 10 mil línguas. Foi a última que sobrou. Estamos resistindo, como todo o brasileiro, o bom brasileiro como eu, e alguns que ainda resta, temos que preservar essa nossa tradição para não acabar. O contato com o homem branco trouxe o domínio do português e um novo nome, impresso no título de eleitor, João Mário Veríssimo. Ele diz que foi o primeiro índio a tirar o documento na capital federal, no fim da década de 80, e defende que a consciência política é fundamental para a causa indígena. É a hora do índio ter uma consciência de que não é ficando longe, distante da política, distante da sua cidadania, que vai ter solução
aquele problema que ele quer. Dados do IBGE mostram que o Brasil tem mais de 700 mil índios. Apesar do alistamento eleitoral não ser obrigatório para indígenas, a participação política deles vem aumentando. Além do incentivo à formação de novos eleitores, os índios conquistam cada vez mais espaço na vida pública do país. O que a gente percebe é que cada vez mais os indígenas participam do processo democrático brasileiro, que isso é muito bom. O que há é que não há obrigatoriedade, porque em muitos casos os indígenas que vivem em situações muito isoladas ou são indígenas de recente contato, não falam português, etc., não são obrigados a ter o título e votar, né? Mas hoje nós temos conhecimento na FUNAI de que a maioria da população indígena brasileira tem título, vota, inclusive se candidata, né? Mário Juruna foi o primeiro deputado federal do país pertencente a uma etnia indígena e cumpriu o mandato entre 1983 e 87. De lá para cá, os índios passaram a comandar prefeituras e estão presentes também nas câmaras de vereadores. Nas próximas eleições, querem eleger representantes para as assembleias legislativas e Câmara Federal. A participação dele no cenário político é mais do que essencial. Primeiro, para preservar uma cultura que ele quer preservar e segundo, para justamente inserido no cenário nacional, conseguir atender aos seus interesses. Ele tem que votar para ele ter o exercício dele. Se ele não vai votar, ele não pode cobrar. Então, ele tem que pegar os programas dos políticos e olhar o que é bom para ele, para a comunidade indígena e chegar lá e depositar dia 3 de outubro o seu voto na urna, consciente e um compromisso e um dever de nós, os indígenas, como a raiz da terra, o primeiro brasileiro a dar esse exemplo para a juventude nacional. E no próximo bloco, um castelo em Curitiba que marcou época e a história de Minas pelos murais de Iara Tupinambá. É o Parlamento Brasil abrindo a sua janela cultural.